Então agora a gente vai falar finalmente um pouquinho mais do nosso Brasilzão. Vamos lá. Agora que falamos, né, do que faz uma identidade nacional, qual que Qual que é a seria a nossa? resposta? A identidade nacional brasileira. Cara, Lá vai. Lá em 1500. assim, de maneira geral, não, você perguntar pra você mesmo, né? Vamos fazer esse exercício. O que você pensa quando você pensa em brasileiro? Você fala da imagem hoje em dia? O que define Nossa, identidade sim. nacional pra você? Uhum. Cara, querendo ou não, que a gente já falou, né? Aqui em outros episódios, a questão da linguagem, o idioma em si. Que é como a gente se comunica, até o exemplo que você falou, pô, eu aqui, uma pessoa lá no Acre, a gente consegue, sabe, conversar. A gente tem Sim, algumas coisas para se identificar ali sim. na, Mas na, na nossa história. mas em Lisboa também. Isso é um pouco mais difícil a comunicação, mas dá pra você Sim, entender ainda. sim, dá pra entender. Mas a linguagem, tipo, a cultura de forma geral que a gente compartilha, né? Querendo ou não, por mais, sei lá, clichê que seja, mas a questão por exemplo, carnaval, do futebol, dessas coisas assim que o pessoal sempre liga muito ao Brasil. É clichê, mas de certa forma, é verdade, né? Porque é algo que a gente compartilha meio como um todo ali. Uhum. E é, obviamente, a nossa história, né? A história do... que a gente veio falando desde o começo do episódio aqui. Eu acho que essas são, sei lá, coisas fortes, assim. Uhum. A cultura, né, em si, o idioma, que bom, parte da cultura, e a nossa história. É. Não tem como sair muito disso, né? Principalmente dado Sim, tudo sim. que a gente já falou agora. Embora de maneira mais contemporânea, acho que sinônimos de identidade seria Havaiana, samba, brigadeiro, futebol, É, e pão de carnaval. queijo. Pão de queijo, acho que você tá mais dentro de Minas já, não da identidade Ô, pão de nacional. queijo, é bom. Pô, Mas tem que ser nacional. se você perguntar para um estrangeiro, acho que pão de queijo não seria a primeira coisa que pensaria É, né? como algo no Mas um Brasil. futebolzinho, um brigadeirinho, carnaval, É, realmente. exato. Sim. Neymar, Neymar? É, Neymar. Mas como chegamos nesse ponto, né? Porque para mim, quando você responde essa pergunta, você pode falar no hoje, igual eu perguntar para você, né? Quem é você hoje? Você vai Sim. falar, tenho 1 metro e não sei o que, barba, cabelo nesse estilo, é, trabalho com isso. Como você fala do Hum. você hoje. Ok, Uhum. identifico por essas características. Mas se eu perguntar de maneira mais ampla, né? Como quem é você no sentido atemporal, como defina o William Entra que entra em crise existencial. defina o William com 10 anos, que não tinha essa altura, não tinha barba, não tinha esse cabelo, não tinha É. esse emprego, e aí? Se você Ah, é, era se tão você é bom. isso, o William de 10 anos era outra pessoa, então? Hum, Então, acho que dá, e é o mais intuitivo, né, responder essa pergunta olhando o presente. sim. Mas assim como na identidade pessoal, é, talvez uma das coisas que mais responda seja a questão da história. Tanto Hum, com H minúsculo como maiúsculo. No seu caso, né, minúsculo, de filho de tal pessoa, nasceu em tal cidade, hum, foi para tais escolas. Isso é um constante de você. E existe aí no Brasil, no caso, quando você muda para a história com H maiúsculo, se pensar em futebol, em carnaval, hum. no século XVI, XVII não existia ainda. Então não era Brasil, como se você definir Brasil por É, sim. essas características, o que era lá antes do século XVII? Pô, eu tinha que botar uma bolinha. Então, o que Pô, não era não, nada, né? não era nada. Quem sabia o Vai que era, colocar né? Brasil sem futebol não é Brasil. Então, eu acho Coisa que dos portugueses isso aí. para definir essa questão aí de o que é a identidade nacional, assim como na pessoal, tem que começar por como nasceu, onde nasceu, Hum. filho de quem. E o Brasil tem uma história muito, muito particular nesse sentido. Filho de É, português e índio. e negros escravos. E essa talvez, e segundo também o Darcy Ribeiro aí,
se dá para resumir assim, claro, vamos elaborar aqui, mas se eu for para resumir em uma frase assim, qual que é a identidade atemporal, histórica com H maiúsculo brasileira, é da mestiçagem. É do fato de que, talvez como em nenhum outro país, existiu aqui uma miscigenação entre lusitanos, os portugueses, índios e negros escravos, como em nenhum outro lugar. Então, isso que eu ia perguntar até eu acho que o Brasil, um doce, não o país que é mais miscigenado, né? Tem mais gente, tipo, mais misturas, assim. Sim, sim, mas não só na questão étnica, por assim dizer, lembrando vários asterísticos aí no que significa etnia, mas na questão de ser unificado ideologicamente, ape, apesar de, em razão de, dessa miscigenação. Que você encontra, como nos Estados Unidos também, vários enclaves, uma mistura, né? Em inglês eles dizem que os Estados Unidos é o melting pot, é o, Hum. como se traduz melting pot, onde derrete o pote que derrete as coisas, enfim, onde as coisas se Sim, misturam. né? É Sim. o que eles dão a entender, porque tem muitos imigrantes lá, né? Um país formado por imigrantes. Só que eles não têm essa unificação tão latente como do Brasil. Vamos lá, como sabemos, né? Tem o americano asiático, americano afrodescendente, Sim. tem Elas são bem divididas tem mesmo, os né? Você vai até americanos hífen, né? Não é só o sim, americano. Enquanto aqui no é, Brasil você não tem o afro-brasileiro, então. ásio-brasileiro, você tem o As brasileiro. comunidades lá são bem mais divididas, né? Você consegue ver em blocos, assim. No Brasil Isso, é realmente outra coisa. exato. Chega com umas pequenas exceções, que, por exemplo, lá, Liberdade em São Paulo, que é um bug que é Mas predominantemente asiático, mas é tipo. sim, mas ele é Não mais mais é. turístico do que Sim, é exato. Não tem aquela ideológico. divisão e vai, coloca esse meio que preconceito que existe. Você vê claramente assim nos Estados Unidos, por exemplo. Então é a questão ideológica. Como a Sim. frase que mais usada por esse autor aí, Darcy Ribeiro, no livro é que a cultura brasileira foi plasmada é, nessa diferenciação étnica cultural aí. E plasmado, lembrando, que realmente integrou, como foi assimilado. Não é um mosaico de pecinhas diferentes que faz uma grande figura, senão que é mais como um mosaico do mosaico. As pecinhas que fazem grande figura estão Brasil foi uma grande feijoada. unificadas, estão unificadas dentro do mesmo idioma, dentro do mesmo sentido de identidade nacional que é difícil de ver em outro lugar. E eu, tendo Sim, morado em outros países, tanto na América Latina como nos Estados Unidos, posso pessoalmente atestar que sim, que essa questão de miscigenação dentro do mesmo idioma, do mesmo sentido cultural, é algo bem brazuca. Porque você tem, claro, na América Latina principalmente, uma miscigenação grande também, principalmente com índios, né? Dos espanhóis, no caso. Mas ainda existe uma questão de linguagem, por exemplo, no Paraguai, não sei se a maior parte, mas uma boa parte da população ainda fala Guarani, sim, além do espanhol. Existe na Colômbia ainda várias e várias tribos indígenas que ainda retêm o seu idioma e também falam espanhol, e você ainda vê, assim, que é em pisar de ovos aqui, né? Mas você vê de maneira sim, notável que as ascendências ainda se mantêm dentro de certas linhas, ou seja, os descendentes de europeus ainda se mantêm em certos enclaves mais europeus, enquanto que os mais nativos dentro de suas esferas. Isso, de novo, sim, não sempre, nem com todos, mas de maneira geral, você nota isso de forma mais explícita que aqui no Brasil, onde realmente está todo mundo no meio de todo mundo. E sim. claro, existe socioeconomicamente falando uma certa colorização aí dessa estratificação, mas só falando em termos de novo, idioma, de sentir brasileiro sem pensar em outras coisinhas, como, não, mas a Sim. minha família prezava por isso, aquilo e aquilo, por causa da tradição. Como aqui é difícil. Como tem alguns lugares ainda, como você disse, os
de ascendência japonesa, ou mesmo libanesa, né? Os árabes. Ainda tem um pouco disso, mas A não é questão tão dos latente. nossos índios mesmo. Você mesmo que teve uma experiência já com isso quando você foi viajar lá. Sim. Também tem muito ainda disso, né? Não tem, mas De não, eles não, não, manterem o seu próprio idioma e coisas sim, do gênero. sim, sim, mas não no sentido que, digamos, ameaça o senso de unificação nacional. Como não existe nenhum grupo aqui suficientemente forte ou diferenciado que vai falar, eu sou primeiro isso e depois aquilo. Como sou primeiro Sim. XYZ e depois brasileiro. Aqui normalmente é o contrário, né? Como sou brasileiro e também tenho outras tradições. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos é o contrário. Sou primeiro a cultura chinesa, vamos dizer, e depois a cultura americana. Uhum. Então existe Sim. Ah. uma certa inversão aqui de o brasileiro é o adjetivo primário para a identidade nacional, antes de qualquer e ou hífens ou e também. Então, isso de novo, de maneira geral, estamos resumindo. Agora, por que disso? E aí que a história fica interessante, porque sabemos de maneira geral, né, a colonização, como se deu, né, no Brasil, espero vocês aí ouvintes principalmente, mas como ela foi diferente dos outros países, talvez onde esteja o elemento real, o elemento veja bem aí. Porque, claro, sabemos a diferença aí da colonização de povoamento que se deu nos Estados Unidos, no Canadá, que é só tentar fazer uma réplica dos países originais, como Inglaterra, os países europeus, né, que tinham um modo de vida e queriam replicar aquele modo de vida, só que em outro lugar, sem perseguições, sem tantos conflitos com outros povos ali tentando invadir e dominar sempre. Eu lembro até Então, quando a gente tava. Eu acho que tava contando a história de alguma coisa dos Estados Unidos. Que a gente falou falar da Nova York, né? New York. Eu lembro que você até comentou onde você acha que fica o Old New York. O ah, Old York, tá ligado? sim, sim, Era realmente a ideia é replicar mesmo, né? Era realmente uma extensão ali. isso. E do outro lado tem a colonização acho qual que era o nome técnico disso? Tinha a colonização de exportação, aproveitamento. Pô, esqueci a palavra técnica aí. Os professores do ensino fundamental e médio que me perdoem, mas exploração, colonização de exploração, essa é a Ah, palavra, exploração, tá. exploração. Que o intuito é ser um recurso pro país que colonizou o outro, né? Como foi no caso do Sim, Brasil, da Hispano-América e das colônias africanas também. Ninguém estava interessado sim. em replicar o modo de vida, só em extrair o que tinha valor e levar para a Europa. E no Brasil tem um asterisco aí também, mas já chegamos lá. Mas, enfim, então o Brasil é essa de exploração, como sabemos. Mas o Brasil teve sua particularidade no sentido chegaram os portugueses e diferente de algumas outras nações aí, eles não tiveram inibições em se replicar por aqui. Uhum. Teve um certo uma hospitalidade não esperada dos índios litorâneos. E no começo, claro, tinha a percepção de novidade, né? Imagina você vivendo aí no seu mundo, como pensando essa é a Boa. realidade de tudo que existe. E de repente chega o que é equivalente para a gente hoje uma nave espacial no mar Vindo do mar. com algo que parece ser uma pessoa, mas tem outra cor, outro cabelo, barba, E vestido umas de maneira vestimentas. esdrúxula. É invasão alienígena. Eu não vejo nenhuma outra analogia E te dá a comparada. porra de um espelho. Nossa senhora. Exato. Mágica. É inconcebível pensar nesse tipo de encontro hoje. Sim. É só invasão alienígena, mas o alienígena não seria necessariamente É, humano, né? A não ser que sim. sejam humanos nos visitando de É, outras galáxias. humanoides aí. Aí a experiência seria. Ah, essa é da hora. Aí seria igual. A nave espacial trazendo espelhos dimensionais. Aí sim. É. Mas, enfim, teve esse momento e existiu uma integração muito forte no começo, por ter essa hospitalidade, ter essa receptividade, que, claro, não durou para sempre.
uma vez que os portugueses começaram a explorar e ver índio como recurso e não como um povo para conciliar interesses e fazer comércio, né? Então sabemos aí da direção que essa história segue, mas no Brasil existia essa particularidade aí dos povos daqui de realmente abraçar isso de maneira um pouco mais ardente do que em outros lugares, onde eles foram mais receosos e Nossa, mantiveram seus enclaves. é incrível como isso meio que se estende até hoje, né? O pessoal sempre fala que o brasileiro é um povo muito receptivo. Sim. Tem até um termo técnico no livro que ele dá para isso, chama cunhadismo, que é uma prática das tribos litorâneas, lembrando, não Uhum. todas, nem sempre, mas é, de é, eles davam uma mulher da tribo para o português e, Receptivo tá demais. e com o casamento o, o português se tornava uma parte integral da tribo, da aldeia. Sim. Ele Uhum. passava a ser, como o nome diz, né, um cunhado de muitas pessoas. E isso gerava uma mudança na dinâmica, que ele já não era mais um externo, ele era alguém parte da Sim. família. Sim. E isso gerava uma dinâmica que, de novo, não era tão separatista no começo e dava uma liberdade para que se multiplicassem como coelhos. Porém, existia uma particularidade aí na tradição dessas tribos aí litorâneas, maiores delas, de considerar o filho sempre filho do pai e não da mãe. Ou seja, um filho entre um Hum. português e uma índia, ele era visto como um português Um mais do filho. que como um membro integral da tribo. Mas claro, o português chuta o que ele não queria. Ele não queria responsabilidades, não queria ter que cuidar de para que para ele era uma aventura temporária ali. Vem aqui pra curtir e pegar ouro, não é nada. Exato. Então, o começo aí, a pedra angular, fazia tempo que eu não usava esse termo, hein? Fazia tempo, hein? Fazia tempo, falando em história, né? Porra! É uma pedra angular aí da identidade brasileira, tá no filho deserdado entre índio e português. Porque essa pessoa não era nem índio, nem era português. E a cultura Tava lá só. indígena não aceitava aquilo como alguém 100% da tribo, e o Uhum. português não queria ter nada a ver com aquilo. Sim. Então, aí surge o famoso vira-lata. Não é de ninguém. Não é índio, também não é português, e fisicamente falando também não se adequa de maneira imperceptível a nenhuma dos Sim. dois grupos, né? Como não é totalmente índio, também não é totalmente branco ou português. Então, precisa criar uma identidade nova, que é o brasileiro, não a brasileira. Uhum. Então aí é o começo de tudo. E no Brasil teve muita multiplicação, até porque os navegantes não traziam, como esse Darcy Ribeiro diz, a quantidade de mulheres europeias que vieram para o Brasil nos primeiros décadas e séculos foi bem diminuta em relação a outros lugares. O que permitiu, não sei se permitiu é a palavra, o que deu a consequência de os portugueses terem múltiplos e múltiplos filhos, os quais, com o passar dos anos, né, tinham como única similaridade pessoas nas mesmas circunstâncias. Ou seja, também não era índio, também não era português, Sim. era alguma Encher o outra país de coisa. bastardos. Isso, e essa outra coisa passou a ser o brasileiro, que ainda não está completamente formado. Assim como o Freeza, para quem conhece Dragon Ball, não estava na sua forma final ainda não. Foi, Quase um ainda. isso foi o. Isso só se deu. Bom, aqui dando só um fast forward aí. Na história, os portugueses tiveram esse conceito de explorar, né, a matéria-prima do Brasil, mas com o advento da industrialização. Bom, aqui nem era industrialização, vamos dizer pré-industrialização. Hum. Principalmente o advento da. É, qual que faz açúcar? Como chamam os moedores? Cana-de-açúcar? Os moedores.
Não sei o nome dos moedores especificamente, não, viu? Também esqueci o nome em particular, mas Sei que era a questão de produzir açúcar, a questão das lavouras aí, como que chamava isso também? Estão fugindo todos os nomes agora. engenho. O engenho de açúcar e também dos latifúndios, mas também latifúndio que eu tô pensando. Aquelas fazendas extensas que plantam para exportação. É, Ixi, pra mim é fazenda. tem um outro nome mais específico, mas estamos falando de plantações dedicadas e extensas, Uhum. assim, ao extremo. Lavoura, não? É bom, sim. Vamos dizer grandes lavouras. Então, além de só a extração de, por exemplo, pau-brasil, que deu nome ao país, ou antes mesmo do ouro, que o ouro é já no século XVIII, se eu não me engano. Estamos falando dos primeiros séculos aqui, século XVI, XVII. Nesse período, como gradualmente a exploração portuguesa foi passando de algo muito mais de só pegar o que já tinha e que os índios conseguiam ajudar, claro, né, porque eles sabiam onde estavam e como fazer, para Ajudar. algo mais industrializado que precisava de uma mão de obra, vamos dizer entre aspas, aí, qualificada para esse tipo de trabalho, que é repetitivo, é mecânico e não exige conhecimento da mata, senão que capacidade de execução por horas a fios em paupérrimas condições de sustentação. Então, nesse período, os índios que já eram explorados passaram a ser desvalorizados porque eles não tinham essa, de novo, entre aspas, qualificação aí de poder executar essas novas atividades. Então aí começou a importação dos escravos de várias regiões aí da África. E o Brasil começou a importar muitos escravos. O país que mais importou escravos na história aí da escravidão transatlântica. Tem outras regiões que também importaram bastante, como ali da América Central, do Caribe, principalmente na figura do Haiti. E os Estados Unidos também, mas o Brasil disparado foi quem mais teve. E mais teve por essa razão, pela extensão territorial, existiam muitas aí, vamos dizer, lavouras, embora esse não seja o nome que eu estou tentando usar. Uhum. Os engenhos de açúcar demandavam esse trabalho pesado. E aí, lembrando até lá do episódio sobre racismo, parte 2, um diferencial que os escravos africanos tinham é que eles não eram simplesmente nativos lá das matas africanas. Eles eram, em sua grande maioria, ex-soldados, que eram capturados como escravos depois de batalhas e eram vendidos para os colonizadores europeus, né, espanhóis, portugueses. Os portugueses foi quem começou essa brincadeira aí. Foram eles os primeiros a Uhum. estruturarem portos lá na costa africana e comercializar escravo para fora da própria África, né, que eles vendiam lá entre eles mesmo. E depois os portugueses viabilizaram economicamente essa transação aí que se tornou o mercado transatlântico. Ou a escravidão transatlântica, melhor dito. Então, E Portugal. como ex-soldados, esses escravos tinham uma condição física muito mais preparada para esse tipo de condições de trabalho do que o índio. Então, e aqui eu estou usando a memória, não necessariamente o livro, mas se eu não me engano, tinha uma questão aí de o preço de um escravo africano ser 5 vezes maior do que do um índio, por causa dessa Ser durabilidade, maior? tá? 5 vezes. Eu achei que era um dos motivos de ser grande, tipo, o número de escravos. Eu até achei que você tinha falado isso no episódio de escravidão, era porque era mais barato pegar um escravo na África e trazer pro Brasil do que ensinar o índio a fazer alguma coisa, não era Sim, isso? a longo prazo sim, mas a curto Ah, tá. prazo, bom, tem algumas questões aí. A do índio é Sim. que a sua taxa de sucesso era baixíssima, porque você ensinar alguém a trabalhar pesado
dentro de uma cultura onde já existe uma história também deles, e uma condição física deles, você, não sei, chutando aqui, né, sem referência nenhuma para esses números, mas de cada 100, se 10 se vingar, já é uma taxa, acho que, alta de sucesso. Lembra o contexto, você está pegando pessoas que subsistiam, tinha uma subsistência aí da própria mata, da colheita, da pesca, da caça, e de repente você está botando para trabalhar com um mínimo de insumos para algo pesado e árduo. Então, fisicamente, a gente já sabe, só pensando em estereótipos do fenótipo, né? Qual que é o porte Sim. físico de, digamos, um índio aí no imaginário popular versus de É. alguém lá do continente Angolano. africano. Então, Sim. essa taxa de sucesso era baixa, existia já, claro, uma grande comunidade que, por mais que você treinasse, isolasse, era parte disso, como existia um escape para essas populações indígenas, como eles tinham essa possibilidade, enquanto que o africano ele escapar para onde? Para falar com quem? Que obviamente não falava o idioma local, né? Nem indígena. Sim. E não existia uma comunidade de alguém, bom, no primeiro momento pelo menos, de outras pessoas não escravas. Então Sim. era um isolamento total para o escravo trazido, quando que para o escravo convertido, ou convertido não é bem a palavra, transformado, velho. O escravo transformado, existiam esses riscos, além da taxa de sucesso e sucesso no sentido estritamente material aqui, ser baixa, tinha esses riscos de se juntar, mesmo que, de novo, assim como a identidade nacional é em contrapartida a outras nações, muitas das tribos durante esse período, quando o jogo virou para exploração explícita, que eram inimigas entre elas, passaram a se Se juntar. uniram, né? E isso gerava uma ameaça aí aos esforços exploratórios dos europeus. Então, essa questão de valor aí do escravo africano era barato no sentido longo prazo e várias gerações. Que você traz um e, obviamente, vai querer que se multiplique para ter 3, 4, 5 gerações aí de trabalhadores nas condições para eles, né, entre aspas, aí, ideais, com menos riscos. Enquanto o índio era totalmente o contrário disso. Então, pensando a longo prazo, o escravo importado era mais barato, embora a curto prazo o valor fosse muito maior. E acho que já deu para atender, né? Mas se precisar de uma analogia Sim, sim. moderna, é coisa Aham. do o que é bom custa caro. Só que no É, longo prazo, sai mais barato do que coisa barata a curto prazo, né? O sim. barato sai caro, caro, o que é bom é caro, enfim. Mas Exato. isso, obviamente, todo no sentido distorcido aí de exploração humana. Uhum. Que bom, era o contexto desse momento. Mas aí só seguindo o que eu estava falando antes, então o preço do escravo africano naquele momento era até 5 vezes maior do que do índio escravizado, por causa dessa mudança aí tecnológica e de demandas e de como o Brasil estava sendo explorado naquele momento. E aí quando o escravo chega, uma coisa que acontece é que os donos das fazendas obrigam essas pessoas a falarem português, porque não tinha como ter comunicação não fosse isso. Então, essas pessoas também meio que também se adequam a um elemento cultural que não tinham antes, e claro, porque eles eram extraviados, eles eram retirados de partes distintas do continente africano, como eu disse, eram de tribos diferentes que brigavam entre elas e eram Sim. vendidos como escravos. Então eles não tinham uma conexão, não tinham o mesmo idioma, não tinham a mesma religião, não tinha nada que os conectasse, além Os de caras já não se entendem entre eles. isso, além de claro, Sim. ter na condição de escravo, né? Mas uma coisa que aconteceu é que assim como o mameluco, ou o índio com o português, os escravos, seus descendentes ficaram desherdados culturalmente. Não tinha continuação de nada. Então eles foram obrigados, por força das circunstâncias, a se adaptar ao que existia aqui, que era a cultura já brasileira. Porque lembrando, já eram quase 2 séculos para frente. Então a maioria aqui no Brasil já não eram portugueses originais de Portugal, senão que descendentes destes e de índios que Sim. falavam português. Embora também naquele período a língua tupi era bastante usada. E essa até é uma curiosidade. O português como língua nacional mesmo só passou a vingar no século XVIII. Como antes disso
Era uma coisa mais regionalizada e com o Tupi vingando em bastante dessas regiões aí. Então, Então ficou uns 200 anos ali até o negócio é, antes de engajar. e no século XVIII também foi quando, coincidentemente, começou a questão da educação pública e do serviço militar obrigatório. Então aí você junta as duas pontas do que É. estava faltando para fazer o idioma ser homogêneo entre todas as regiões. Mas antes de chegar no século XVIII, só de novo, nesse período aí chega essa população escrava e deserdada culturalmente precisa se adequar. E diferente de em outras nações, principalmente Estados Unidos, aqui no Brasil nunca teve uma criminalidade na reprodução entre europeus ou descendentes de europeus e os escravos. Como essa Sim. miscigenação aqui nunca foi coibida ou proibida. Então existia, assim como índios europeus, uma grande procriação entre os donos de escravos e os escravos, o que gerou essa outra etnia, por assim dizer, simplificando, que também não existia até então, que era essa mistura aí de índio, português e escravo, ou africanos, que deserdados culturalmente de qualquer idioma, qualquer comunidade pré-formada, tiveram que inventar uma nova. Então, Darcy Ribeiro diz que o maior êxito de Portugal não foi explorar o Brasil, embora, claro, ganharam muito com isso, mas foi criar uma nova etnia, um novo povo-nação, nas palavras dele, que foi essa mistura aí de índio, africano e português, que por estar deserdado culturalmente das três partes, como não era índio, não era português e também não era tradicionalmente africano, né, com linguagem, religião, etc., era uma nova coisa. E essa nova coisa é o brasileiro. Olha só, mistureba bonita. É. Exato. E isso, de novo, aconteceu em outros países, principalmente da América Latina também, mas no Brasil foi um dos poucos, se não único, e aqui eu não vou arriscar fazer frases assertivas demais, mas que fizeram isso baixo o mesmo idioma, baixo o mesmo entendimento de que não é parte de ninguém, como não é luso brasileiro, não é afro-brasileiro, é brasileiro. Porque É todos já brasileiro, estavam sim. nessa condição e havia um elemento de quantidade, né, muito grande. Estamos falando de uma nação. Olha o tamanho do território, né? Olha, Exato. olha a quantidade de pessoas. Então, diferente das outras países, principalmente na América Latina, que se consolidaram sempre mais a partir dos portos. Se pensar em Buenos Aires, Santiago, Lima, no Peru, tudo meio que começou a partir dos portos ali. Aqui no Brasil também teve início em Salvador, São Paulo, etc. Mas como aqui não foi que cada porto virou um país, como de maneira bem geral na América Latina, né? Excluindo a Bolívia, que Sim. nem porto tem. Mas Foi, foi misturando e expandindo. aqui foi embaixo do mesmo critério, foi embaixo da Uhum. mesma ideologia portuguesa, misturado com a indígena e depois misturada com a africana, que virou o Brasil. Então, como diz Aí. esse Darcy Ribeiro, essa mestiçagem teve um efeito de plasmagem étnico-cultural que se converteu em algo novo. Ele diz uma nova etnia. Ele no livro chama o brasileiro como uma nova etnia, que não É. tinha em nenhum outro lugar, ou não da mesma forma, né? Acho que só o fato de não, que nem você falou, de não ser crime, a relação entre etnias diferentes, nossa, né, liberou, abriu a porteira pro Brasil. Isso Porque realmente eu já até cheguei a ver, tipo, em outros filmes, principalmente, né? Um filme americano, assim, de como eles realmente evitavam, né, ter essa relação sim, sim, entre as etnias diferentes. Mesmo na Ásia, você pega pra ver na Ásia, assim, tem, apesar de ser bem, né, sim. parecidos, também tem muito disso, principalmente da parte dos chineses com japoneses, assim, Então, que cria
essa barreira, assim. No Brasil não tendo isso, nossa. Não, mas é que isso vem de um prezar pela constância da história, como a gente estava falando, né? Como os Sim. povos aí asiáticos, ou mesmo os europeus que... É aquela coisa da pureza, né? Tem que manter o. Isso. Eles ficam com a ideia Mas de por manter quê? a Porque os linhagem, povos né? foram para lá com essa pureza, enquanto os portugueses, homens, chegaram aqui sozinhos. Eu não tenho essa Hum, questão de ter que tentar manter uma pureza que eles trouxeram, porque eles trouxeram só o interesse. O que sim. aconteceu aqui foi consequência. Então, Hum, diferente da Ásia ou dos Estados Unidos, principalmente, onde as famílias europeias estavam lá e queriam manter essa perpetuidade aí, essa consistência na história, como a gente está falando, essa coisa de você reconhece o passado, o presente e quer projetar aquilo para o futuro. No Brasil, teve só o presente, de estamos aqui, tá liberado, não tem nada por prezar. Chegamos e agora. Isso. E esse presente foi transformando o futuro no qual a consistência idiomática, étnica, cultural foi nova. Não foi uma extensão da cultura indígena, não foi uma extensão da cultura portuguesa, não foi uma extensão da cultura africana, que nem existe, né, de maneira unitária assim, africana, não. Mas de todas formas, como não foi uma extensão de nenhuma dessas três diretrizes, foi uma mescla das três que gerou algo novo e a única preocupação desse algo novo é manter esse próprio algo novo, como é algo sem passado. Por mais que a gente está falando de história aqui com H maiúsculo, esse novo povo não tem uma história com H maiúsculo. Só tem as raízes de diversos povos, culturas, mas não tem a sua própria história, não tem a sua própria raiz de maneira unificada. E isso é o que se cria a partir dessa consolidação, já em meados do século 16, 17, quando a maioria, de novo, já não era nem índio, nem português, nem descendente de escravo. Era algo novo. E esse algo novo, de novo, tem que criar a sua própria história. Então aí é uma das principais razões que você não observa esses efeitos aí que você está comentando dos Estados Unidos. Uhum. Não precisa ter lei. Lei para quê? Se é todo mundo, Uhum. se é todo mundo Sim, vira a lata, ideia né? já era. Ah, Falando de novo, só no sentido histórico, né? Se é todo mundo vira lata, por que tem regra sobre pureza da raça? hum, Embora existia e ainda existe, como a gente já falou, né, um certo preconceito ainda em termos de o valor de cada etnia. Porque falamos dessas três principais aí, mas no século XVIII, mas principalmente no XIX. A partir do século XIX tem um quarto elemento nessa mistura aí, que são os imigrantes europeus, que já não são os portugueses, mas sim os italianos, os japoneses, os espanhóis, os árabes, que em decorrência da instabilidade nessas regiões vieram para o Brasil, principalmente para a região sudeste, onde estamos agora, para que os nossos ouvintes saibam. E aqui teve esse quarto elemento, no qual, como já vieram as famílias italianas, japonesas e libanesas, famílias, não homens sozinhos, solteiros, você porque, se eu não me engano, o Brasil, fora do Japão, a maior colônia que tem de japonês é no Brasil. Sim, exato. A maior quantidade de japoneses aí também, entre aspas, fora do Japão, está no Brasil. Sim, então. É, mas, de novo, por que que nesse quarto elemento tem essa diferenciação? Porque aí sim vieram as famílias. Então você vem para o Sudeste, principalmente, quanto mais para o Sul você vai, mais você vê colônias holandesas, alemãs, italianas, enfim. Aí você já vê uma certa Hum. constância dessa outra parte da cultura. Porém, diferente dos Estados Unidos ou outros lugares na América Latina, o que aconteceu aí é que eles não são italianos e holandeses e depois brasileiros. Uma força da cultura brasileira no momento que eles vieram já eram tão forte que eles passaram a falar português como língua principal e passaram a comer arroz e feijão, embora pudesse colocar as suas outras coisas aí. Como diz de novo o Darcy Ribeiro, eles plasmaram numa cultura que naquele momento já existia, que era brasileira. Então não é italiano brasileiro, é brasileiro com ascendência italiana, brasileiro com Sim. ascendência holandesa. Então, por mais que tenha hoje, por exemplo, aqui perto da gente, que é a cidade de Olambra, ou se for mais pro sul lá, Blumenau, ninguém pensa naquilo como algo não brasileiro.
É algo Uhum. brasileiro com fortes influências externas, mas primeiro o brasileiro, depois o externo. Exato. É bem, que nem se falou, né? Bem diferente do, sei lá, Estados Unidos, por exemplo. É, Você vê que os chineses mesmo são. Primeiro são chineses para depois serem americanos, né? exato. E esse asterisco aí só se deu aqui por causa dessa quarta leva, né, que, de novo, índio, lusitano e africano. Como essa são os OGs, os originais. Sim. E aí no século XIX chegam esses imigrantes europeus aí sim como famílias estruturadas e tem essa nova linha no tempo aí que dá uma certa homogeneidade entre eles, que eles querem manter isso, mas ainda assim não existe lei contra isso, né? Existe uma preferência e uma certa uma certa não, é um racismo no sentido, mesmo o Brasil sendo essa mistura, existia essa preocupação mesmo do governo naquela época em entender o porquê que não estava tão avançado economicamente como os Estados Unidos, por exemplo, onde algo parecido, mas não igual aconteceu. E uma das grandes respostas era porque o Brasil é um bando de vira-lata, enquanto os Estados Unidos têm uma conexão europeia muito forte. Então, o governo, mesmo sendo, olha as ironias, né? Mesmo sendo em sua grande maioria essa mescla toda, defendiam que uma das grandes razões para o Brasil não estar tão avançado era porque tinha muita mescla aqui e muita mescla principalmente com a população africana. Então, mesmo nessa, isso a gente comentou lá no Racismo Parte 2 também, mesmo nessa onda migratória aí dos europeus, existia um grande incentivo governamental que davam terra para eles, davam recursos, porque o governo queria que o Brasil fosse mais povoado por pessoas brancas. Isso usando o linguajar daquele momento histórico mesmo e replicado no livro aqui que eu estou citando como referência. Então, por mais que a realidade do Brasil nunca foi essa, a consciência do Brasil, lembrando, também estamos falando do século XIX e XX, no qual a ideologia era de que raças significava algo além de cor da pele. Significava uma capacidade, significava certas características imbuídas que naquele momento era verdade. Por mais que hoje nos pareça absurdo, e não para todas, infelizmente, Uhum. naquele momento era uma realidade. E o governo atuou nessa realidade, incentivando a imigração europeia. Japonês eu não sei bem os detalhes, então prefiro não falar, mas imagino que esteja muito distante, não. Enquanto. Não, o japonês foi mais por causa da guerra mesmo. Mas eu não sei o que o Depois governo fez do. em termos de incentivo. Eu sei que para italianos, Ah, espanhóis tá. Tá. existia, te dou um pedaço de terra, te dou um empréstimo. Hum. Existia uma coisa estrutural para ajudar esses povos aí. Os japoneses não sei bem não. Mas de todas formas, o que não existiu, e isso eu tenho certeza mesmo para os japoneses, foi algo retaliatório. No sentido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, como Hum. nunca existiu coibitivo. E nunca existiu uma marginalização também, quase, bom, não sei se quase, talvez sim, intencional, é, dos outros grupos, como a dos ex-escravos, que, Sim. como a gente falou lá, né, não queriam, por razões muito entendíveis, trabalhar por condições paupérrimas nessas grandes fazendas. E o governo não fez nada para endereçar isso. Simplesmente falou: ah, tu não quer, então vou incentivar quem quer, que são os europeus. Hum. E deram para os europeus justamente o que os escravos queriam, que era um pedaço de terra para eles mesmos. Então aí chegamos naquela questão sistêmica, né, de por que que, por que que a estratificação de classe no Brasil tem sua cor. Porque se você for lá para o século XIX, você vê que os ex-escravos não receberam nenhum incentivo estrutural do governo em se realocar ou ter uma possibilidade de construir patrimônio, enquanto os imigrantes europeus receberam vários incentivos. Então você, A gente fala disso, né, sim, na parte 2 sim, na parte do, 2. do. E é um bom lembrete, porque você olha mesmo hoje, 2022, para a sociedade brasileira, tudo bem, tem toda essa mestiçagem, tem toda essa questão aí de aqui é BR, etc., mas socialmente falando, em termos de classe social, né,
você vê que a cor muda quanto mais para cima ou para baixo você for. E Sim. isso tá nessas raízes aí, o que infelizmente é tão parte da nossa história com H maiúscula, quanto as outras coisas que nos orgulhamos de ter, né? Uhum. Mas, enfim, esse é o quarto elemento e o que justifica essa abrasilização aí, mesmo dos europeus que não fizeram a mesma coisa em outros países, mas no Brasil já chegaram com essa nova identidade mesmo, que era Brasil, e foram efetivamente integrados nela. E aí já nesse momento, pela educação, pelo serviço militar obrigatório, pela comunicação, enfim, todas as outras coisas que já falamos. Isso me lembrou na época das eleições, que o pessoal tava falando que o Sul tinha que ser outro país. Essa questão da regionalização, acho que é outro ponto interessante aí da questão de É. Brasil como nação. E uma parte boa dedicada no livro para isso também. Lá ele explora o Brasil sertanejo, o Brasil Hum, caboclo e o Brasil caboclo. caipira e o gaúcho. Ou seja, em Uhum. quatro frentes aí. Sertanejo sendo mais o do Nordeste, onde teve a criação de gados, óbvio que o tipo de terreno. Sertanejo de sertão, viu, Isso, gente? Não é de, não é de música não. não é de música, não. É, que teve essa questão também de descendentes de escravos e de índios que tinham que se reencontrar e sobreviver. E aqui é difícil não entrar muito na história política e econômica, né? Mas Hum. o Brasil, depois dessa questão do engenho de açúcar, quando tinha muita riqueza e muita mão de obra, é, depois de um tempo, principalmente com a produção no Caribe, passou a perder competitividade no mercado. Antes o Brasil era o principal produtor de açúcar no mundo. Então isso trouxe muitos escravos para o Brasil e redesenhou a matriz econômica para isso, para o engenho de açúcar. Mas uma vez que o Haiti, principalmente, conseguia produzir 3 vezes mais açúcar, já não valia muito a pena para o Brasil importar escravo, investir em toda a infraestrutura, porque tinha essa competição e não precisava mais comprar açúcar do Brasil. Depois começaram até a produzir na própria Europa, o que basicamente faliu esse mercado para o Brasil. Então, nesse momento, tiveram que explorar outras coisas. E uma delas foi a criação de gados. Então, gado não é, Plantação de gado. quase isso. O gado não é nativo do Brasil ou da região, como foram os europeus que trouxeram os gados para cá. E aí começaram a explorar esse terreno, principalmente no Nordeste, para a criação de gados, de bodes, Hum, esse tipo de cultivo, vou dizer aqui, mas sabe do que estou falando, criação. sim. Então teve já nesse momento, já não tinha mais um influxo grande de escravos, tinha só os descendentes, que de novo já era sua própria cultura, já era identidade brasileira, porque estava totalmente deserdado. E começaram aí nessa região a se organizar com base nessa atividade, e por isso do sertanejo. Aí, claro, tiveram aí seus vários problemas e diversificações entre eles mesmos, mas constituiu essa região enquanto um pouco mais, quanto mais para o oeste, dentro da Amazônia, por não ter esses campos abertos naquele momento, né, pelo menos, hoje a história é outra. Ali teve isso já bem para frente, já no século XIX mesmo, de extrair os recursos de maneira mais da Amazônia, de maneira mais industrial, que foi a conciliação de Manaus como um porto de extração de recursos da Amazônia, mas aí também teve uma grande imigração dos sertanejos para lá, porque essa questão de criação de gados virou uma briga de coronéis, como bem sabemos, Uhum. com poucas pessoas dominando vastas extensões territoriais e as pessoas que não sofrendo na miséria. E essas pessoas migraram com a expansão aí para a Amazônia dentro e consolidaram as várias cidades aí grandes como Belém, Santarém, Manaus mesmo, todas em grande maioria formadas por imigrantes do Nordeste.
E aí sim havia um pouco mais espaço para as comunidades ainda indígenas se isolarem e não se misturarem com o brasileiro típico. Então tem essa questão aí de ser um caboclo amazônico que pega dessas duas coisas, dessa imigração nordestina e também da influência forte indígena que ainda permite um certo isolamento, mas não total e não ao ponto de ameaçar a identidade nacional consolidada. Aí um pouco mais para o sul, se pegar aí a região central, principalmente de Minas, né, teve a exploração do ouro, né, fortíssima, no século XVII, se eu não me engano, mas que também era limitada, e uma vez que foi extraído não sei quantas milhões de toneladas de ouro, não tinha mais para ninguém. E teve que se dedicar à vida campestre, também com criação de gados e cultivo local, e depois de alguns anos, principalmente do café. Mas algo Isso. interessante sobre Minas, que eu vou compartilhar aqui, que ele fala no livro também, é que quando teve essa exploração do ouro, que o engenho de açúcar já não era o ouro, digamos, do país, Hum, existia um fluxo enorme de recursos e pessoas que vinha do norte, do nordeste, do litoral, como o porto do Rio de Janeiro escoava bastante ouro, assim como de São Paulo, e também do sul, como que todo mundo convergiu ali em Minas, porque é onde estava o literal ouro. Então hum, toda essa regionalização que existia até aquele momento de, às vezes, falar o tupi mais para o sudeste, falar um idioma mais das tribos amazônicas para o norte, como que tudo isso se dissipou no encontro ali em Minas. Ele diz no livro que Minas foi o estado que deu um nó na unificação brasileira, em termos hum, geográficos e culturais. Que todos foram para Minas ou tinham alguma conexão com Minas, então tinha que falar mais ou menos da mesma maneira hum, e criar infraestrutura que conectasse todo o país a esse estado que está mais ou menos no centro do país. Né? uhum. Então, para os Bom, mineiros aí escutando, então, parabéns, vocês são o é, centro do país. Não, então o sotaque oficial do Brasil é o mineiro. ó, não sei se é oficial, mas digamos que teve uma participação bem importante aí no uso do idioma português em todas as regiões do Brasil, Hum, tá do bom, tá Acre bom. ao Não sendo Rio Grande carioca, do tá Sul. ótimo pra mim. É. Então, mas falando os mineiros eram o ponto, o centro cultural e econômico do país naquele momento, geográfico não. E depois dessa empreitada mineira, que acabou o ouro, já tinha muitas coisas construídas, as regiões já se falavam muito mais entre elas. E aí o que mudou foi a dedicação aqui, matriz econômica. Como estava dizendo, nos sertões, da questão dos gados, em Minas, Hum, e no Sudeste passou a ser o cultivo do café, depois de algumas décadas. E no Sul, ambos café e também gados, mas aí já com uma forte influência. do mineiro, né? Não, no Sul, uma forte influência dos vizinhos, dos hermanos, Ah, e também sim. da Ah, imigração, da forte imigração europeia, que foi no Sudeste e principalmente no Sul. Aí se dedicaram à vida camponesa, bom, à cultura gaúcha, né, como uhum, conhecemos. sim. Mas toda essa diversificação aí se deu, de novo, entre pinceladas gerais aí, nessa dinâmica, de engenho de açúcar, exploração do ouro, depois do café na região sudeste, do gado na região nordeste, da exploração de recursos amazônicos lá em Manaus e da influência da imigração europeia no sul, que se plasmou na cultura gaúcha aí, que tem muito em comum, como muitos sabem também com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. E teve uma mistura um pouco maior aí com os países fronteirísticos, enquanto os outros estados, principalmente mais pro norte, não. Até porque é puro mato lá, né? É a Uhum. Amazônia. Não desmerecendo o mato. Eu já fui e gostei. Mas em termos de atividade, é um pouco mais limitante. Né? Sim. Mas enfim, o que é a identidade brasileira? Se perguntar novamente, depois de, sei lá, essa hora que a gente Uhum. passou falando, como
é isso, é vir disso. Acho que mais do que carnaval, futebol, Uhum. havaiana, é você ser parte, uma consequência de tudo isso, como dessa miscigenação, dessa dinâmica de mercado que mudou rapidamente, da influência de Portugal, que eu ia comentar, não sei se eu comentei, mas que Portugal não teve também essa questão, além de não ter essas famílias, né, que eles prezavam pelo puritanismo étnico, racial. Portugal, diferente da Espanha, ou mesmo principalmente dos ingleses, por eles estarem mais próximos ali dos mouros, eles não tinham tanta resistência, eles não viam a cor da pele como algo tão influente, pelo menos não no primeiro momento. Então, os Uhum. ingleses, principalmente, e os franceses, tinham isso mais latente do que os portugueses, porque, bom, se você olhar para a cor da pele natural de um português, natural não, é típica de um português, você vai ver que Uhum. não está exatamente para um leite inglês, né? Sim. Então existia aí uma influência forte de Portugal de não ver isso como um elemento de fazer levantar a sobrancelha, assim. Depois, Uhum. culturalmente, passou a ser, devido ao contexto aí. Mas eles não se ligavam muito nisso, não. Diferente, de novo, dos ingleses e dos franceses. Então, Portugal teve um papel decisivo aí em toda essa miscigenação e não coibição entre os povos também. Além do que, Portugal foi efetivamente parte, quer dizer, o Brasil foi parte de Portugal, né? Quando a família real Sim, fugiu é. para cá, em 1808, quero dizer, ou por aí. Que foi o único país na América Latina no qual realmente a coroa se estabeleceu aqui. Que a realeza, Portugal, era Brasil, Uhum. né? Como era parte Sim. do império, não era só uma extensão dele. Então isso deu também um sentido aí nacional, no qual você não era só uma colônia, você era parte do território e o rei estava ali, como sei, alguns quilômetros, dependendo de onde você mora. Você, era chegável, digamos assim, a cavalo, você podia ir, diferente de Portugal. Então isso também, a gente não entrou nos detalhes aqui, mas contribuiu bastante para esse sentido de somos importantes, somos diferentes, e até Portugal reconhece, porque Portugal está aqui, claro, aí sabemos a continuação da história, né? Com É. Dom Pedro. Se eu não me engano, Dom Pedro. até a realeza não era, até um certo ponto antes da Revolução, não era tão mal vista, né? Assim, pela Não, população geral, se eu não me engano. não, é que não tinha muita, como que é, Era um. pesquisa, né? Hum. Não tinha É, muitas não, sim. enquetes, né? O que você acha? Não tinha muita estatística disso. O que você acaba sabendo era o que pessoas letradas conseguiam deixar baseado no que elas viam, Sim, né? Que costumava ser de sim. regiões influentes já. Então, é meio que filtro dentro do filtro aí, não dá para saber de maneira Hum. definitiva. Mas é um ponto diferenciador dos outros países aí latinos, ou mesmo Estados Unidos, como Hum. realmente o único lugar que Estados Unidos é guerra civil, faz. mas por outras razões. Mas aqui meio que tem um paralelo porque os Estados Unidos era uma extensão, né? Realmente era uma extensão, não era exploração. Hum. E como eles se Hum. viam como iguais, eles não entendiam por que tinha, como eles dizem famosamente, né, por que tinha impostação sem representação. E aqui no Brasil, uma vez que a coroa veio e os filhos da coroa passaram a ser brasileiros, né, que era de novo essa nova identidade, etnia, Mistura, assim. começou o mesmo questionamento, né, como somos realmente portugueses ou brasileiros? Como Hum. olha para o país, isso é Portugal ou isso é Brasil? E como o filósofo Toretto lá do Velozes e Furiosos diz, this is Brasil. Família. Ah, tá. Acho que não é família. Mas também, family. É, Grande família brasileira. grande família brasileira. E aí, Nossa só antes senhora. de terminar, que eu acho que estamos estendendo bastante aqui, por mais que tenha essa diversificação aí de tudo que a gente falou no Brasil, curiosamente o Brasil hoje é um dos países mais homogêneos culturalmente falando. Então, assim. Quantas pessoas no Brasil você conhece que falam português e alguma outra língua local? Ah. É, É. ou quantas pessoas realmente com tradições diferentes da feijoada você conhece que segue? Sim, é. O arroz e feijão básico. Então,
Por mais que tenhamos essa percepção de que o brasileiro é uma mistura de tudo, ironicamente, o resultado é que poucos países têm mais do mesmo como o Brasil. Então, se você for para o norte, para o sul, você vai ter diferenças regionais, mas a maneira de falar, a maneira de pensar em grandes pinceladas assim é uma só. Que é bem diferente da região norte e do sul dos Estados Unidos, por exemplo, ou bem diferente do norte e do sul da Argentina também, que eu conheço. Como nesses países aí, quanto mais você se move dentro da região, como mais parece que você está em outro país. Enquanto que aqui no Brasil, você nota diferenças, claro, mas não se sente, pô, isso aqui já não é mais Brasil. Eu, pelo menos, sim. que já fui lá para os estados mais ao norte e nordeste, nunca me senti nesse cenário. Enquanto que nos outros, sim. Eu chegava até a perguntar, mas estamos no mesmo país, tem certeza? Você acha que vão atravessar a fronteira, não? Então, esse é outro ponto que, não sei se é bom, se é ruim, mas é interessante, né? Que de toda essa É diversidade interessante. tem uma consolidação, uma homogeneização aí enorme. Quanto mais levando em conta o tamanho do país, né? Principalmente. Então, Porque, porra. por mais que seja clichê falar que o Brasil é único, né? É um experimento sem precedentes, historicamente falando, é mesmo. Pior que é. Pior que é. E o que mais Uma define a mistura identidade, né? bonita. Pelo menos segundo agora, tendo tudo isso em conta, é isso. Essa é parte dessa história aí com H maiúsculo. Nessa história. Aí sim. Porra. Vai, Brasil! Tá vendo? Boa, Brasil. É Hexa. Esse ano é Hexa, Como hein? é que é? Levanta o gigante levantou. É isso aí. Mas por isso que eu vou falar, mano, eu acho muito. Isso é algo que a gente sempre comenta aqui no VB. De que essa coisa de você conhecer a história, não só, né, a nossa história, mas eu falo pra qualquer assunto, tema que a gente vai tratando, assim. O que veio antes é muito importante pra gente entender, tá vendo? Entender como chegou aqui. Eu acho que é algo que as pessoas não. Sim. Sei lá, eu tenho pelo menos a impressão que ninguém leva muito em conta isso hoje em dia. De realmente entender como chegou, por que chegou, entendeu? É que o Não é foco tá no só. presente, né? O que Exato, o você tá foco tá no falando aí, mas presente, não é quando eu te só isso. perguntei Você tá também, certo. a gente sempre tende a pensar no agora, né? Quem eu sou, Sim. quem que o Brasil é, o que o Brasil Sim, é. então, é imediato. Mas como a gente já falou diversas vezes, mas que principalmente depois do episódio de racismo, para você saber onde você tá, tem que ver onde estão construídas as bases, né? Como foi construída. Sim, Olhar as raízes. exatamente. Senão a resposta vai ser sempre parcial e, na pior dos casos, incorreta. Porque você pensa que está no lugar, mas se for olhar bem por debaixo dos panos mesmo, não é bem isso. Muito bom, gostei do episódio. Rendeu, hein? 2 horinhas de gravação. É isso aí. Bom, esperamos que vocês tenham curtido aí. Como sempre, a gente deu um resumo do resumo aqui. O livro tem mais de 600 páginas. Tem uma lista de pelo menos uns 15 episódios de podcast aí que eu vou deixar nas referências, vários artigos. É a ponta do iceberg aqui, para quem quer saber mais. Aí estão os links e também os outros episódios que referenciamos aqui. Aí, tá tudo aí embaixo. E bom, como a gente sempre fala, né? Nossas redes sociais estão tudo aí. Vocês sabem onde encontrar a gente. Quiser reclamar, quiser falar alguma coisa, só mandar uma DM. E a maior ajuda que vocês podem nos dar, além de mandar um pix, É dinheiro. além de, é recomendar para outras pessoas. Principalmente pessoas que vocês acham que podem dar continuidade na recomendação. Não sei, professores ou tutores, pessoas que têm um público que se interessaria por esse tipo de material. A recomendação é a chave aqui da perpetuidade, como que é, da consistência narrativa para a identidade do bebê. Se tem um passado e tem um presente, um futuro depende desse compartilhar. Depende de vocês. O futuro está em suas mãos. Isso aí. Porque assim como nós e os países, né? Como falamos, o primeiro episódio já deserto, já não representa a nossa identidade, mas é tão parte quanto no sentido, estamos aqui hoje porque começamos lá. Né?
Exato. Por isso que eu falo, eu acho até bom mesmo não apagar, porque faz parte da história. É, Tem que evoluir. é isso aí, só deixa o asterisco lá. Exato. Escute um episódio recente, não só esse, por favor. É. É isso aí. Bom, então, até a próxima, né, meu pessoal? Isso aí, nos falamos em breve.